Seja muito bem-vindo ao Palavra de Vida. Eu quero convidar você a ser um instrumento do Senhor, a ter sede pela Palavra de Deus, a aprender o livro de Romanos. Nós estamos no capítulo 10. Se esse é o primeiro capítulo que você assiste, depois você volta um pouquinho e assiste os outros, tá bom? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Bora começar a estudar Romanos 10? Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. A favor de quem? Súplica a favor de quem? Dos israelitas. Paulo, ele estava intercedendo por aqueles que conheciam a palavra de Deus, mas que ainda não tinham recebido Jesus como Salvador. De repente você conhece alguém assim, alguém que até conhece a palavra de Deus, mas que ainda não se rendeu ao amor de Cristo, ainda acha que vai ser justificado pelas próprias obras e não pela sua fé no Senhor. Será que você clama pela salvação dessas pessoas? Será que você realmente ora por essas pessoas? Deus, ele quer te usar. Assim como no capítulo 9, Paulo estava intercedendo pelos israelitas, nesse capítulo 10, Paulo continua intercedendo pelos israelitas. Você tem orado quanto tempo pelas pessoas que ainda não creem no Senhor? Você tem orado há quanto tempo pelas pessoas que ainda não têm uma vida completa em plenitude com Cristo? Será que você ora uma vez e depois desiste? Será que você está pensando em desistir do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos que ainda não conhecem o Senhor? Não desista, persevere, continue orando por essa pessoa e eu tenho certeza que Deus vai te usar, Deus vai honrar as tuas orações, porque é pelo reino, não é para você, é para que outros sejam salvos. Persevere em oração, lute por essa pessoa. A batalha é espiritual, não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados e potestades. Deus, ele vai te usar em oração, em intercessão. Você crê? Então não para de orar, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Muitos estão assim, até seguem algumas regras, até seguem algumas coisas que estão na palavra de Deus, mas não vivem a palavra como ela tem que ser vivida. Como eu tenho que viver a palavra? Me rendendo ao Senhor. A vida com Deus não é um simples fazer, não fazer. A vida com Deus é você realmente ter intimidade com Jesus, é você crer em Jesus e viver isso na sua vida. Fazer, não fazer, isso é só consequência, isso não é a causa do Evangelho. A causa do Evangelho é Jesus. Jesus é o motivo de você crer no Pai, de você ter comunhão com Ele. O sacrifício de Jesus fez tudo por você, fez com que você fosse justificado, tivesse seus pecados perdoados, tivesse a reaproximação com Deus. Deus, ele fez tudo isso por você, por amor a você. Só que muitos têm zelo por cumprir regras e só. Não podemos ser meros cumpridores de regras. Não podemos ser aqueles que apenas batem ponto na igreja e dizem: olha, eu vou ser salvo porque eu vou para a igreja tantas vezes por semana, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas na verdade a gente tem que entender que é pela graça, é pelo favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, então nós precisamos nos derramar para o Senhor, crer que é Deus que faz todas as coisas em nós e através de nós, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Os israelitas conheciam tanto a palavra, estavam tão firmados nas promessas que foram feitas aos pais deles, aos patriarcas, que eles achavam que era por merecimento deles que eles seriam salvos. É porque eles cumpriam as leis é que seriam salvos, mas na verdade eles eram sepulcros caiados. Na verdade eles eram aqueles que no exterior pareciam que estavam cumprindo tudo, mas na verdade o interior estava sujo.
podre, e muitos estão assim, meros cumpridores, mas por dentro não tem intimidade com Deus, por dentro não tem comunhão com o Senhor, não vivem o verdadeiro evangelho. E eu quero te convidar hoje a viver o verdadeiro evangelho, a ser um grande instrumento de Deus, a ser um verdadeiro propagador do evangelho, mas aquele que propaga o que vive. Deus, ele te chama para ter intimidade. Deus, ele te chama para ter sede na palavra e falar daquilo que você já leu, que você já estudou, que Deus já falou direto contigo. Deus, ele quer que você tenha esse sorriso, o sorriso da salvação, da comunhão, que você possa realmente transbordar do amor de Deus. Eu creio que Deus vai falar contigo e Deus vai te fazer ver o evangelho de uma outra forma. Porque os judeus achavam que a justiça estava neles mesmos, nas atitudes deles, e não podemos repetir o mesmo erro. A justiça vem do Senhor, é Ele que é justo e é Ele quem nos justifica. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós já estudamos antes que a lei ela apenas revela que nós somos pecadores. A lei ela revela que nós precisamos de Cristo, porque nunca chegaremos ao patamar da perfeição, aquele que cumpre tudo e não falha nunca. Não, nós precisamos do Senhor. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Se você crê no Senhor Jesus, é por causa da sua fé, é pelo que você crê, é que você vai ser justificado. Não é pelo muito fazer, é por crer no Senhor. Ora, Moisés descreve assim: a justiça que procede da lei, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Realmente, se os israelitas estavam achando que a justificação deles era por cumprir a lei, eles só ia conseguir viver, ter a vida mesmo com Deus, se eles cumprissem tudo direitinho, sem faltar. Mas você sabe tão bem quanto eu que não tem como. Nós falhamos, nós somos pecadores, nós realmente nunca conseguiremos o tempo todo estar ali naquele patamar de sem falha, não tem como. Então a gente precisa realmente viver o evangelho e entender: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso do teu amor. A lei sim vai revelar, pecadora, que eu falho, mas que eu preciso de Jesus. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto. Não pense que a sua fé é em um Deus que está distante, um Deus que está inalcançável. Não, Deus ele não está distante de ti. Você serve a um Deus Emanuel, a um Deus conosco, a um Deus que está contigo todos os dias. Ainda que você esteja chorando, Deus está contigo. Ainda que esteja na sua maior vitória, Deus está contigo. Ainda que você esteja na sua maior decepção, na sua maior derrota, Deus também está contigo. Você não serve a um Deus que está ali sem ver o que está acontecendo, não. Ele não só vê, como ele está contigo, te auxiliando, te consolando, te orientando. Nós temos um Deus presente, nós temos um Deus onipresente, que está em todos os lugares e está na tua vida. Nós temos um Deus onisciente que sabe de tudo que você está passando, sabe tudo que você está vivendo. Ele sabe todas as coisas. E nós temos um Deus onipotente, que pode todas as coisas. Creia nesse Deus que pode tudo por você, que pode tudo por amor a você, que vai te usar para que você seja um instrumento de Deus para outras pessoas. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Assim como você não tem um Deus distante, você tem um Deus perto, você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus vivo, a um Deus que te ama, a um Deus que está presente. Você serve a um Cristo que ressuscitou. Jesus morreu sim, mas ele não está morto, ele ressuscitou, ele está vivo e ele deixou o Consolador para estar contigo. Creia que você não serve a um Deus morto, você não serve aquele que tem uma sepultura cheia, não. Eu já fui em Israel e eu vi a sepultura estar vazia.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Creia que você serve a um Deus que tem uma sepultura vazia. Morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou e vive e viverá e voltará para resgatar a sua igreja. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. Você serve a um Deus que está presente. Você serve a esse verbo vivo que se fez carne e ele está em você. Ele está na sua boca. Ele está no seu coração. Em tudo que você falar, em tudo que você pregar, tem que pregar Jesus. Tem que pregar as boas novas. Tem que pregar o amor de Deus. Você não está pregando algo que é seu, não. Você está pregando o amor de Deus. Você está pregando a palavra de Deus. A um Deus que vive, que reina e que está contigo. Cada ministração. Deus está contigo nesse vídeo. Deus está contigo quando acabar esse vídeo. Deus estará contigo em todos os momentos. Não há momento em que Deus não esteja contigo. Em tudo que você falar, seja a boca de Deus. Em tudo que você falar, seja a boca do Senhor Jesus. Seja instrumento de Deus. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, 9. Então, o que é a fé no Senhor? A fé com o Senhor é falar e realmente Ele está aqui, olha, no teu coração. Você fala no que você crê. Não é uma fé vazia, não é uma fé só de boca, não. Ele está aqui no teu coração. Você fala o quê? Que Jesus é o teu Senhor. Quer ser salvo? Fale que você tem um Senhor. Fale que você tem um Salvador. Que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Você tem esse Jesus. Você tem esse Senhor e Salvador da tua vida. Glória a Deus por isso. E você crê que Ele não está morto, que Ele ressuscitou. Você não tem qualquer Senhor. Você tem um Senhor que morreu e ressuscitou, que vive e reina eternamente. Isso é motivo de alegria. Se alegre. Você crê no Senhor vivo, no Senhor que é teu Senhor, que é teu Salvador, que é teu tudo, que é teu Criador. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Boca e com o coração. Você crê que você por completo vai servir ao Senhor. Você é instrumento de Deus por completo. Você não fala coisas vazias, você fala o que você sente, o que você vive com Deus. Fale o Evangelho, fale as experiências que você já teve com o Senhor. Fale, dê testemunho sobre o que você já aprendeu na palavra. Seja instrumento de Deus. Sabe, aqui esse canal do YouTube é apenas um canal para falar de Deus. E você, o que você tem feito? Como você tem usado o seu tempo para ser canal de Deus? Te desafio nessa noite, nesse dia, para ser instrumento de Deus, para ser boca de Deus, canal de Deus nessa terra, porque você já tem Ele no teu coração. Então fale, verbalize o que você já vive com o Senhor. Não tenha medo, seja usado por Deus, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Você não vai ser envergonhado por crer no Senhor. Pode ter certeza, a salvação é real, a vida eterna com o Senhor é real. Deus é real na nossa vida. Não é algo que você vai sentir só lá no final, não. Quando você crê no Senhor Jesus, Ele já te preenche por completo. Ele já te faz uma nova criatura. Você já vive o verdadeiro evangelho com o Senhor. Deus, Ele te dá uma oportunidade de ter uma nova vida, de viver uma nova vida, de falar dessa nova vida com outras pessoas, que você possa sentir essa novidade de vida e que você possa crer que você não vai ser envergonhado pelo Evangelho, não. Você vai ser instrumento de Deus, boca de Deus. Ele vai te usar e você vai ter ousadia para falar do Evangelho e do amor de Deus, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
invocam. Você invoca o Senhor, você crê no Senhor. Se você crer no Senhor Jesus, você será salvo. Isso daí não tem distinção. Você não pode olhar para aquele e dizer, não, Deus não vai salvar aquele, não, aquele não merece ser salvo, não, aquele não merece ser perdoado. É favor imerecido, não tem essa questão de merecimento. Você não pode ficar achando que esse ou aquele é que merece ou que não merece, porque na verdade ninguém chega ao patamar de merecer. É pelo sacrifício de Jesus, é o favor imerecido de Deus. Então não há distinção. Deus, ele quer salvar a todos, independente de ser judeu ou não judeu, independente de ser grego, de ser gentil, de qualquer coisa, independente de onde você esteja, independente da sua cidade, estado, país. Deus, ele quer te usar para que todos ao seu redor sejam impactados pela palavra de Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Você invoca o nome do Senhor, então você será salvo. Você invoca porque você crê no seu coração e verbaliza na tua boca que Jesus é o Senhor, que Jesus é o teu Salvador. Invoque o nome do Senhor e seja instrumento para que outros invoquem a Deus. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se você já foi impactado por Jesus, então pregue. Pregue a palavra, pregue para que outros ouçam, e aí venham a crer e venham invocar o nome do Senhor. Se outros não estão pregando, se você não está pregando, como outros ouvirão, como outros saberão? Seja instrumento de Deus, não delegue isso só para o seu líder, não. Você, hoje, agora, seja instrumento de Deus. Deus, ele quer estimular você a sermos instrumentos de Deus a todo tempo. Se Deus já te fez uma nova criatura, se você crê no Senhor Jesus com teu coração, já falou que ele é teu Senhor, que ele é teu Salvador, se você já tem uma nova vida em Cristo, por que não pregar? Por que não fazer com que outros ouçam o que Jesus fez na tua vida? Tenha ousadia para que outros ouçam, para que outros creiam, para que outros invoquem. Seja essa pessoa. E como pregarão se não forem enviados? Todos os dias Deus está te chamando para que você seja enviado, para que você vá, pregue o evangelho. Como está escrito, formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Em outra versão, boas novas. Você tem sido aquele que prega as boas novas. Você tem sido aquele que fala das boas novas para quem está perto de você. Para quem até você não conhece, você tem pregado as boas novas. Deus, ele quer te usar como aquele que prega as boas novas. Como formosos são os pés daqueles que fazem isso. Daqueles que para onde vão são instrumentos de Deus. Por onde você andar, que você seja instrumento de Deus. Por onde você andar, que você realmente se coloque na posição de enviado do Senhor. Deus, ele tá te enviando para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua igreja, para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho. Todos os dias você está sendo enviado. E o que você está fazendo com esse envio? Aceite esse envio, viva esse envio, aceite a missão e cumpra essa missão de pregar as boas novas, de ser instrumento de Deus. 10 capítulos de Romanos já se passaram. Quanto conhecimento você já tem em Deus, em Jesus, na palavra? Então pregue e seja instrumento de boas novas para outras pessoas. Deus, ele já está falando contigo, eu tenho certeza. E depois desse vídeo, essas estratégias, que Deus, ele possa te usar com várias estratégias para pregar as boas novas. Para onde você for, você seja esse instrumento de boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim como na época de Paulo, muitos israelitas ouviram e não creram, então é a mesma coisa que acontece aqui nos nossos dias. Você vai sim pregar o evangelho, você vai dar o seu melhor, mas saiba que muitas vezes
as pessoas vão ouvir e vão continuar não crendo. Há pessoas que até conhecem alguma coisa da palavra, elas vão ouvir, mas elas não vão crer, né? Porque a gente coloca a semente, o nosso trabalho é semear. A gente joga a semente, só que cada um tem um solo diferente. Tem alguns locais que você vai lançar a semente, ela vai germinar logo. Alguns locais que você vai lançar a semente, que ela germina, mas depois ela morre. Mas eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio que você é instrumento de Deus para quem quer que você fale, ainda que naquele momento a pessoa não se converta, ainda que naquele momento a pessoa não mude de vida. É uma semente que você colocou, você plantou aquela semente e no tempo oportuno ela vai ser colhida. Creia que você é esse instrumento, esse plantador, esse semeador, porque é Deus que dá o crescimento. A missão é dele de crescer, mas a sua missão é ir lá e plantar a semente. Aceita a missão, ainda que muitos não ouçam, ainda que muitos não se convertam, porque muitos vão ouvir, muitos vão crer e muitos vão invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se você ouve a palavra, você tem fé. Se você ler a palavra do Senhor, você vai ter fé. Algumas pessoas falam: poxa, Alessandra, eu queria ter mais fé. Então leia a palavra, ouça a palavra, assista vídeos, ministrações da palavra. Eu creio que se você ouvir a palavra do Senhor, a sua fé vai ser edificada. Aquela sementinha, aquele grão de mostarda vai crescer. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, pois essa é a promessa do Senhor. Mas pergunto, será que eles não ouviram os israelitas? É claro que ouviram. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Israel, ele ouviu a palavra, as palavras alcançaram os confins do mundo, ou seja, todos ouviram, e mesmo todos ouvindo, muitos não aceitaram. Romanos 10:20, Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não procuravam por mim. E aí, enquanto os israelitas, muitos israelitas não aceitaram a palavra, Deus, ele ampliou o evangelho, ele ampliou a graça dele e ele começou a trazer para perto, através do sacrifício de Jesus, muitos gentios foram alcançados. Paulo, ele foi apóstolo dos gentios, ele foi o apóstolo daqueles que não eram israelitas, ele pregou para muitos que não eram israelitas e muitos que a princípio não sabiam que podiam ter essa comunhão com Deus, começaram a ouvir as boas novas, creram no Senhor e invocaram o nome de Deus. Deus, ele se revelou àqueles que os israelitas pensavam que não tinham salvação. Deus se revelou àqueles que os israelitas achavam que não eram dignos da promessa, mas eles receberam a promessa. Os gentios receberam, os gentios acharam o Senhor, começaram a ter comunhão com Deus. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Infelizmente, mesmo ouvindo a palavra, mesmo ouvindo as boas novas, muitos continuam desobedientes, muitos continuam rebeldes. Então, isso aconteceu nos tempos de Paulo e pode acontecer nos tempos de hoje. O que fazer nesse tempo? Deus, ele continua estendendo as mãos. Creia que Deus permanece estendendo as mãos a esse povo, permanece estendendo as mãos até para aqueles rebeldes, até para aqueles que continuam distantes de Deus. Deus não desiste do seu povo, Deus não desiste dos seus filhos, Deus não desiste daqueles que se afastaram, daqueles que estão distantes do propósito de Deus. Enquanto a vida, a esperança, Deus, ele está com as mãos estendidas na tua vida. Deus, ele está com as mãos estendidas naqueles que estão rebeldes. Deus, ele está com as mãos estendidas, ele não desiste. Todos os dias Deus persevera, Deus chama, Deus, ele quer que a gente ouça a palavra,
Deus, Ele quer que a gente tenha fé nele, que a gente invoque Ele, que a gente creia de todo o coração e fale que Jesus é o Senhor, e que você, depois de falar, seja instrumento de Deus, que possa pregar as boas novas por onde você for. Que você realmente sinta essa sede, não só pela palavra, mas de pregar a palavra, de pregar as boas novas. Gostou dessa mensagem? Então semana que vem tem mais. Sábado que vem eu espero você para estudar Romanos 11. Que Deus te abençoe.